Por isso dediquei-me a aprender, a investigar, a buscar a sabedoria e a razão de ser das coisas. Essa frase até parece de um filósofo iluminista, mas é de um escritor bíblico que usava muito bem a razão. Afinal, as pessoas precisam contrariar a razão para ter fé? Essa é a Operação Gênesis e estamos entre a fé e a razão. Olá meus caros, eu sou o Jefté e hoje a gente vai romper as barreiras do senso comum e explicar para você qual é a relação entre a fé e a razão. A vida realmente é uma criação incrível. Animais, plantas, fungos, protistas e cromistas. Em nosso planeta encontramos cerca de 8 milhões e 700 mil espécies, seres vivos que extraem energia, crescem, adaptam-se e se reproduzem. Entre todas as espécies de vida, o ser humano é uma criatura distinta na natureza. Nós somos os únicos que temos a capacidade de discernir, questionar, refletir, raciocinar, aprender. E são essas qualidades inatas que fazem parte da nossa diferença entre nós e os demais seres da natureza. E é isso que nós chamamos de razão. Ela vem da palavra grega logos, que significa reunir, juntar, medir, calcular. Portanto, razão significa falar com medida, falar com clareza, falar de maneira compreensível. Razão, no sentido geral, é a capacidade que envolve o processo em que nós conhecemos, entendemos e concluímos a respeito de algo. Nós usamos dela no dia a dia. Por exemplo, você não vai no supermercado meia-noite sabendo que ele está fechado. Portanto, se o supermercado está fechado, você não vai poder fazer compra neles. Então isso é um tipo de raciocínio lógico básico. Outro exemplo é você deixar o like aqui nesse canal, porque o conteúdo é bom e porque você vai querer ver mais vídeos. É um tipo de raciocínio lógico que você vai fazer aí agora. Você usa a sua razão quando você agrega informações, analisa e liga os pontos, entende o conjunto de informações agregadas e por fim as julga por certas ou não. Na tentativa de definir a relação entre a razão e fé, muitos acabam indo em campos extremos, como o fideísmo e o racionalismo. O racionalismo é a concepção que acredita que a razão pode e deve fundamentar a fé, e a fé deve demonstrar a sua verdade através de argumentos da razão. Já o fideísmo acredita que as verdades a respeito de Deus só podem ser entendidas pela fé e não podem ser conhecidas pela razão. Outros homens céticos afirmaram também que a fé não pode ser compatível com a razão, como Mark Twain, que disse que fé é acreditar no que você sabe que não é. O autor ateu Sam Harris definiu fé como a licença que as pessoas religiosas dão a si mesmas para continuar acreditando quando as razões falham. Richard Dawkins disse que a fé é o grande escape, a grande desculpa para fugir da necessidade de pensar e avaliar as evidências. Fé é crença, apesar da falta de evidências, talvez até por causa dela. A única coisa que essas preconcepções têm em comum é a ideia implícita ou explícita de afirmar que a fé e a razão estão em conflito. Mas será que a fé é adversária da razão? Qual é a relação entre a fé e a razão? Para entendermos um pouco mais, precisamos compreender a estrutura em que se forma a fé. De acordo com Martinho Lutero, a fé, como o ato de crer, tem 3 componentes. Primeiro, a notícia ou o entendimento. É necessário que a pessoa entenda a verdade do que está sendo proposto. A Bíblia diz em Romanos 10:17 que a fé vem por um sentido natural, pelo qual nós recebemos, processamos e chegamos ao entendimento. A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. A fé não surge do nada, como o universo no ateísmo, mas a fé vem pela compreensão, pelo entendimento. Em Romanos 1:20, Paulo afirma que nós podemos entender, conhecer e ver a revelação de Deus através das coisas criadas. Mas Paulo não diz que a natureza é Deus, como o panteísmo acredita, mas que esse entendimento é como em uma exposição de arte, que através de uma obra nós entendemos que um autor a desenhou. E isso é pleno uso da razão. Em segundo lugar, há o assensus, ou o assentimento. Ou seja, a pessoa que tem fé é necessário que ela aceite intelectualmente que, de fato, a alegação é verdadeira. Não há somente o entendimento ou a compreensão da alegação, mas há o assentimento, a concordância em relação a ela. Jesus disse que nós devemos amar a Deus de todo o nosso entendimento. Ou seja, a fé envolve compreensão e equilíbrio racional.
Nós não podemos acreditar em algo que intelectualmente nós não concordamos quanto a isso. Paulo disse que nós devemos ser crianças quanto ao mal, porém adultos quanto ao entendimento. Não podemos ser infantis quanto à compreensão, quanto à racionalidade. Essa fé não pode ser mera fé emocional que tem como base a emoção. E caso a emoção seja abalada, a fé também será abalada. Mas essa fé deve ter como base a compreensão, o entendimento racional. Porque se a emoção for confrontada, a fé racional permanecerá. E finalmente a fiducia, ou a confiança. A fé salvadora não envolve mero assentimento intelectual a algumas doutrinas, mas um compromisso de todo o coração e confiança em Deus, de quem são feitas as alegações. Por isso a fé, que é racional, não é limitada à razão, mas a transcende, pois o compromisso da fé exige do homem uma entrega plena de tudo quanto ele é para aquele que tudo criou. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Afirmar que a fé cristã é razoável é dizer que crer no Deus da Bíblia é algo racional que alguém pode fazer. Dar o passo da fé é algo racional para alguém inteligente e informado. Aliás, a fé pode contar com argumentos e evidências racionais que podem dar uma base da mais sólida para a crença na existência de Deus. E algum desses argumentos você pode encontrar aqui nesse canal, como o argumento cosmológico e o argumento teleológico do design inteligente. Existem muitos mais conteúdos a respeito da discussão entre a fé e a razão, mas até aqui é o suficiente para o tamanho e o conteúdo do vídeo. A gente, claro, vai postar mais pra frente, ao longo do tempo, mais vídeos no canal falando sobre esse tema. E aliás, você que tem uma opinião, você que tem uma crítica, coloca aí embaixo nos comentários o que você quer que eu traga aqui pro canal. O que você quer que a gente fale aqui no canal, alguma opinião sobre algum assunto no campo da ciência, da razão, da lógica, da fé. Você coloca aí embaixo no comentário que a gente vai procurar trazer aqui no canal. E aliás, não esquece de deixar o seu like, deixar o seu gostei. Não esquece, se você não é inscrito ainda, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo para que muitas pessoas possam passar a ser mais informados sobre esse ramo da fé e da razão. E também você pode nos seguir no Instagram, no Facebook da Operação Gênesis para ter mais detalhes sobre essa discussão entre a fé e ciência, entre a fé e a razão. Até mais, meus caros!